Prezados amigos, estamos vivendo uma época bastante difícil, que nós poderíamos denominar a época dos medos. Repare um pouco, hoje em dia você tem muito medo de assalto, muito medo de ladrões, medo da situação financeira, medo que o casamento não vá para frente, mas vá para água abaixo, medo da opinião das pessoas, medo de fazer inimizades, medo de que alguém intente ou faça algum mal contra nós. E uma série de outros medos nos atacam diariamente. Procurando ajudar as pessoas a se libertarem de todo tipo de medo, nós pensamos então em elaborar uma série de reflexões. E assim foi compilado um pequeno livro que encerra essa série de reflexões que agora estamos procurando transmitir a você, partilhar com você como podemos nos libertar com atitudes pessoais, principalmente com a oração, esses tipos de medo que nos acorrentam e impedem que nós possamos viver como livres filhos de Deus. Além disso, nós sabemos também que esses medos têm uma repercussão que causa grande dano até para o nosso sistema físico e psicológico. Hoje os médicos chegaram à conclusão de que grande número de doenças físicas tem sua causa no psiquismo. Então, assim se diz, são neuropsicossomáticas, partindo do espírito, do psiquismo e vão atuar no físico. Isso é uma grande verdade, porque o homem não é composto de séries separadas, corpo, alma, espírito. O homem é um todo. Então, quando uma área é atingida, há repercussão também em outras áreas. É por isso que se apresenta hoje em dia muitos tipos de doença, dor de estômago, dor de cabeça, até mesmo câncer. Os médicos chegaram à conclusão de que tem uma causa espiritual, psicológica. Eu me recordo, uma ocasião, estávamos no encontro, eu estava orando com uma pessoa, e o Senhor colocou no meu coração 3 palavras durante aquela oração: aborto, pecados passados, assassinato. Eu então, com muita delicadeza, com cuidado, eu perguntei à pessoa se aquelas palavras tinham algum significado para a vida dela. E essa pessoa estava tendo doenças em cima de doenças, e os médicos não conseguiam detectar, perceber qual a causa das doenças. E quando eu fiz a pergunta a essa pessoa, ela me respondeu com muita franqueza: realmente eu fiz um aborto. Eu considero um assassinato, para mim é um pecado que me pesa. Continuando a conversa, eu percebi, ela já havia até confessado. Então eu mostrei a ela como era importante ela se perdoar para que aquele mal que atacara a sua parte espiritual não tivesse ressonância também em sua área física. Foi então que nós rezamos, ajudando a perdoar a si mesma, e ela começou a sentir-se aliviada daí para frente. Vejam como os problemas da área espiritual, psicológica, atuam também na área física. Eu me recordo, há muitos exemplos, mas estou me recordando no momento de um outro fato, de um doente que estava no hospital e já quase que numa pré-coma. E um sacerdote que integrava o nosso grupo de estudos, ele foi com os amigos, com os outros sacerdotes, fazer uma visita nesse hospital para rezar por esse doente. E quando ele foi rezar para o doente, ele percebeu que a causa daquela coma para a qual se encaminhava o estado físico do doente tinha uma causa espiritual, psicológica. Ele então pediu ao Senhor a graça de que aquele doente tivesse condições de conversar. Então começaram a conversar. E na conversa, o padre percebeu que o moço tinha alguns irmãos, eram 8 irmãos, mas o moço dizia: eu tenho 7 irmãos, porque o 8º eu não considero como irmão. E na entrada para o hospital, o padre havia visto um rapaz andando muito apressadamente no corredor. Então percebeu que o moço tinha problema com este seu irmão.
E o padre, conversando com ele, falou sobre o perdão com muito jeito, como era preciso para ter uma saúde total, também perdoar por mais mal que a pessoa tivesse sido feita. E a oração do padre produziu resultado. O moço se mostrou disposto a perdoar o irmão. Não houve muito problema. O irmão já estava ali, foi chamado e entrou em conversa, em diálogo com o doente, se abraçaram e o moço se retirou. Depois de 2, 3 dias, testemunhou esse padre. O moço foi saindo dessa pré-coma, melhorando, foi para o quarto e pouco depois saiu do hospital. Esses exemplos estou relatando para comprovar que realmente nós somos um todo. E o que atinge a nossa área espiritual ou psicológica, atinge também o físico e vice-versa. Então, esses medos todos, que parece que como um peso, estão sobre as pessoas do nosso mundo de hoje, a começar por nós mesmos, vai gerando problemas. Problemas psicológicos, problemas na área espiritual. Hoje em dia vocês veem como é frequente o problema da depressão. Quando vai se verificar realmente a causa da depressão, que é tido também como uma doença, um desgaste de algo químico do cérebro, verifica-se que muitas vezes a causa é psicológica, a morte de alguém, trabalho excessivo, contrariedade, tensão, que vai repercutindo em todo o organismo. E aí tem as consequências. É por isso que nós, nessas simples reflexões e orações que vamos fazer juntos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a fazer o que é possível da nossa parte e também abrir o nosso coração para acolher a graça de Deus. E assim, que nós possamos nos libertar, mesmo que seja progressivamente, de todo tipo de medo. E nós possamos caminhar nessa terra, nessa nossa vida, sem nos deixar dominar pelo medo, por mais difícil que seja a situação. Vamos juntos então fazer oração. Senhor Jesus, nós temos confiança em Ti. Nós cremos no Teu infinito amor. Nós cremos que és o mesmo, ontem, hoje e sempre. Cremos, Senhor, que como os filhos de Deus, filhos do Teu Pai e nosso Pai, nos queres totalmente livres, livres do medo. Então nós te pedimos, Senhor, que com essas reflexões que vamos fazer, nós possamos cada vez mais nos libertar de todo tipo de medo e ter então um coração cada vez mais aberto, um relacionamento sadio conosco mesmos, com Deus e com as pessoas. Obrigado, Senhor. A primeira reflexão que nós vamos fazer, o primeiro pedido que vamos fazer a Deus, é que tire do nosso coração o medo de Deus. Muitas vezes, esse medo de Deus tem a sua causa na falha formação que tivemos. Pode acontecer que nossos pais, não por maldade, às vezes por ignorância, tiveram para conosco uma educação muito repressiva. E na idade que nós estávamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos ou mais, nós não tivemos condições de nos explicar, de dialogar, porque os pais também não deram oportunidade para isso. Então, o que aconteceu? Aconteceu que nós recalcamos tudo aquilo que nós gostaríamos de falar. E essa educação repressiva colocou em nós muito medo de Deus. Também, quando nós fizemos a nossa catequese, alguns anos atrás, era apresentado Deus quase como o policial, um ser que nos vigia e até se colocava nas portas, nos colégios, nas igrejas, até como se fosse um olho. E embaixo estava escrito, Deus te vê. Isso significava que eu deveria estar constantemente numa atitude muito certinha, porque aquele olho de Deus me acompanhava para que eu não caísse em nenhum pecado. E isso fez com que brotasse no coração das pessoas, como eu tenho visto
no atendimento que faço às pessoas, muito medo de Deus. Deus parece aquele que está constantemente vigiando, procurando perceber se há alguma falha, para que a pessoa seja até lançada no inferno. Nós vemos que isso é um erro muito grande. Deus é apresentado, tanto no Antigo e muito mais ainda no Novo Testamento, como um Deus amor. Aquele que, por amor, quer partilhar o amor e, por amor, envia seu Filho ao mundo, que morre por nosso amor para nos libertar. Muitas vezes as pessoas não entendem porque sofrem. Se Deus é amor, por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquele desmoronamento? Por que aconteceu aquela doença? Deus não deveria ter permitido isso. Parece que Ele está tão distante e não está vendo o que acontece na Terra. Nós temos que nos lembrar que, ao sermos criados, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor nos deu inteligência, liberdade, vontade, para que nós pudéssemos, sempre guiados por Ele, aqui construímos um reino de amor, reino de filhos de Deus. Infelizmente, o pecado entrou na humanidade. E entrando o pecado na humanidade, o homem tornou-se sumamente egoísta. E muitas vezes o egoísmo de alguns prejudica uma grande maioria. Aí nós temos a ecologia clamando, existe muita poluição, existem carros que são dirigidos a toda pressa, agora com mais cuidado por causa das multas, mas com toda pressa. Quantas mortes acontecem no trânsito? Quantos assaltos que nós vemos hoje em dia? Deus quer isso? Deus não quer o mal, Ele é o sumo bem. E no sumo bem não pode haver sequer um vestígio do mal. O mal é consequência de nossas falhas, de nossos erros, de nosso egoísmo, de nossa falta de cuidado. E esse mal vai repercutir depois nos nossos irmãos. Então, a causa dos males que nós temos hoje em dia está no próprio homem. Nós poderíamos até dizer, é o preço do progresso. Deus não é contra o progresso. Ele quer que haja progresso, porque o progresso pode trazer o maior bem-estar aos seus filhos. Mas o que é importante é fazer bom uso do progresso. E quando há abuso do progresso, vem depois as consequências. Todo pecado traz sua consequência. E como Deus respeita a liberdade, Ele não vai matar, mandar a morte para aquela pessoa que fez algum mal. Vai permitir que a pessoa viva para que até a última hora tenha uma chance de conversão. Então deve ficar bem claro para nós, Deus é amor. É por amor que Ele criou o mundo tão maravilhoso como nós vimos. É por amor que Ele nos criou com todas as qualidades que nós temos. Ele quer que nós vivamos no amor, na felicidade. E o pecado é consequência, o mal é consequência do pecado dos homens. Se nós olharmos, se nós lermos a vida de Jesus, nós vemos que Ele veio como Verbo encarnado para nos ensinar como viver um filho de Deus, como viver feliz nesse mundo, lembrando que o Pai nos olha e que tem muito amor por nós. E por causa dos nossos pecados, Ele não foi aceito. Ele encontrou aqui o pecado da humanidade e por isso chegou à morte, para nos libertar desse pecado. Nós podemos ler uma passagem muito bonita de Isaías. Isaías, capítulo 53, versículos 5, 6, alguns versículos em que Isaías descreve os sofrimentos de Jesus Cristo. E ele diz, era desprezado, era escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Mas foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca.
como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, e se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias. O justo meu servo justificará a muitos homens e tomará sobre si as suas iniquidades. Senhor Deus Pai, nós cremos no grande amor que tendes por nós, não só pela nossa criação, mas principalmente pelo envio de Jesus, teu Filho, ao mundo. Obrigado, Senhor, pela vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que se tornou o nosso pontífice, o meio de ligação entre nós e o Pai. Obrigada, Pai, por teu grande amor por nós. Obrigado, Jesus, por sua doação e por nos ter lavado de todos os nossos pecados pelo seu precioso sangue e assim nos aberto as portas da eternidade. Cremos, Senhor, que és um Deus amor. Vamos refletir agora sobre como nos libertar do medo de enfrentar alguma pessoa ou um público. Como muitas pessoas dizem, sou muito tímido, é por isso que eu tenho medo. Onde está a causa desse medo? Como nós já falamos anteriormente, essa timidez pode ter sido ocasionada na nossa própria educação. Quem teve pais muito severos, muito repreensivos, e não teve condições, porque era um filho e depois até podia apanhar, de se esclarecer, não digo responder ser mal criado, mas enfim, mostrar aos pais que não tinha culpa daquilo que estava fazendo. Então, essa educação muito repressiva, e às vezes até certos castigos que se davam aos filhos, ocasionou na pessoa um certo medo de falar, de se expor, de enfrentar, ou seja, uma pessoa ou um público. Como é que nós podemos fazer para nos libertar desse medo? Uma primeira atitude, se você teve um pai ou uma mãe muito bravos, às vezes não tão bravos, mas enfim, não te compreendiam, não tinham diálogo, não possibilitavam que você se explicasse,
Procure visualizar, use a sua imaginação. Em oração, procure visualizar sua mãe. E você, seja criança, principalmente criança, em que a pessoa sofre mais, jovem ou adulto, você abraçando sua mãe te abraçando. E Jesus de pé, com sua túnica longa, seus olhos cheios de amor, colocando as mãos sobre a sua cabeça e a cabeça de sua mãe. E você perdoa a sua mãe e pede perdão à sua mãe. E fique uns instantes nessa cena de amorização. Essa cena é chamada de amorização. E há um sacerdote, Padre Alírio, que no seu livro ele fala muito sobre isso, dando testemunho de como é eficaz essa prática. É uma oração de amorização. E você sabe que nessa oração você está enviando realmente para sua mãe seu perdão, seu amor e pedindo o mesmo dela. Faça o mesmo com o seu pai. Abrace seu pai, perdoe seu pai, peça perdão e novamente sinta Jesus colocando a mão sobre a sua cabeça e a cabeça de seu pai. Abrace em oração seu pai, perdoando e pedindo perdão. E fique uns instantes assim. Há pessoas que não têm muita facilidade de mexer com a imaginação. Não tem problema, pelo menos pense em seu pai, em sua mãe, no seu desejo de pedir perdão e de perdoar. Também pode acontecer que houve alguma cena, que ficou muito marcada por causa da brutalidade, ou de sua mãe e de seu pai. Suponhamos, por exemplo, seu pai bebia muito, chegou em casa, e pelo efeito da bebida, bateu em você, bateu na sua mãe, gritou muito. Ou era um pai que tinha um temperamento muito, enfim, extrovertido, e de altos e baixos, pegou chicote, bateu em você, enfim, se guardou muito mal, guardou aquela cena de uma maneira muito desagradável. Então, especificamente, lembrando-se daquela cena, volte à cena, novamente abraçando, perdoando seu pai e também pedindo perdão a ele. Parece, vocês podem até pensar, nossa, mas isso tem resultado? Tem muito resultado. Eu me lembro um caso, nós tínhamos duas irmãs, fomos missionárias, tínhamos duas irmãs missionárias que moravam num prédio de apartamentos. E uma delas, quando saía sempre à rua para fazer qualquer compra, encontrava o zelador brigando com a esposa. Estava na porta do apartamento, sempre brigando. Então ela pensou, mas o que eu posso fazer para esse casal? Então ela se ajoelhou na capelinha que tinha lá no apartamento dela, se ajoelhou e visualizou o zelador abraçando a esposa, os dois se perdoando e Jesus abençoando os dois. Fez alguns dias essa oração de amorização. Você pode crer que depois de alguns dias, quando ela saía, viu os dois se abraçando. E nunca mais viu os dois brigando. Não quer dizer que nunca tivesse brigado dentro de casa, mas pelo menos ali, com tanta liberdade na frente de todo mundo, nunca mais os viu brigando. Isso significa que essa oração de amorização dá muito bom resultado. E vai liberando a pessoa, libertando a pessoa dessa opressão que ela recebeu na infância. Às vezes até mesmo de professores. Os professores, às vezes, hoje em dia se toma muito cuidado quanto a isso, mas havia professores que batiam nos alunos, não aguentavam mais a folia dos alunos, batiam nos alunos. Então, a criança ficou muito confusa e guardou dos seus professores uma ideia, uma noção realmente muito desagradável. Mas pode acontecer também que você sofreu um vexame, foi humilhado, porque você espontaneamente falou alguma coisa e não deu bom resultado. Por exemplo, eu atendi uma jovem que estava no encontro e numa determinada hora de fazer oração espontânea, ela fez uma oração espontânea e alguém depois disse para ela, você tem uma voz metálica. Aquilo soou aos ouvidos dela, eu tenho voz de homem. Então, nunca mais ela abriu a boca para fazer oração nenhuma. Sofria com aquilo. Então, eu disse a ela, vamos rezar, vamos pedir a Jesus que cure isso. Você não pode ficar dominada por esse medo, porque alguém falou isso. Você sabe muito bem de que sexo você é, vai se incomodar agora do que outra pessoa falou. Quando você rezar, você, no meio daquelas pessoas que estão assistindo, você visualize, imagine Jesus. É para Jesus que você vai dirigir a sua oração espontânea. É Ele que vai te ouvir, Ele que vai se agradar, é Ele que vai fazer com que a sua oração chegue ao Pai. Então, em frente, sem se incomodar com as outras pessoas. E assim a jovem fez e deu muito bom resultado. É o que nós devemos fazer. Nós não podemos ter medo de expor as nossas opiniões.
mesmo que alguém tenha ideia contrária àquilo que nós estamos falando, seja para uma pessoa, seja para um grupo de pessoas. Mesmo quando você tiver que fazer alguma palestra, às vezes o órgão que você tem mais sensível é que sofre as consequências. As primeiras vezes que a gente vai fazer uma palestra, realmente a gente fica assim meio receoso, porque todos nós temos algo de timidez. Eu me lembro, por exemplo, quando a primeira palestra que eu fiz foi um grupo de sacerdotes e religiosas, eu devia falar sobre vocação. E como o meu órgão de choque é o intestino, eu não podia parar sentado na cadeira de tanta aflição que eu tinha antes de chegar a hora de eu fazer aquela reflexão sobre vocação. Até que me acomodei e chegou a minha hora e eu pude falar sobre vocação. E devagarinho, enfrentando o público e não fugindo dele, e depois também com a graça do Senhor, com o batismo no Espírito, esse receio foi desaparecendo e com muito mais naturalidade eu pude expor, comunicar uma mensagem, partilhar com as pessoas uma mensagem e aquele medo foi desaparecendo. Nós vamos pedir essa graça para que você possa ser espontâneo, seja num grupo de colegas, de amigos, seja quando você tiver que fazer uma leitura na igreja ou fazer uma palestra. Ó Jesus, nós te pedimos a graça de conceder que nós sejamos livres no falar, que todo esse medo caia, que nós possamos conversar com os nossos colegas sem medo algum. Liberta-nos, Senhor, das causas dessa timidez que nós temos. Dá-nos a graça, a ousadia de falar com toda franqueza o que devemos falar, principalmente para transmitir a sua mensagem a um grupo de pessoas. Obrigado, Senhor.